Galera, tudo bem? Eu quero só fazer uma coisa aqui. Eu sou a Thay Silveira, tá? Eu sou mãe de um menino autista, também sou TDAH adulto e tenho um outro menino que estamos verificando, que é o meu mais velho, se ele é TDAH somente ou se também ele é autista. Eu tive que colocar os comentários desativados porque eu não consigo me concentrar, né, para falar o que eu preciso falar e também falar com vocês. Eu sou uma pessoa TDAH, lembre-se disso. Então meu foco é muito disperso. A menos que eu tenha um hiperfoco do cão que vai me deixar fora de tino aqui. Então, vamos começar falando sobre como eu descobri o autismo do meu filho, tá? Meu filho tem 2 anos e 11 meses, vai fazer 3 anos no dia 27 de novembro. E nós fomos a neuropediatra lá no ano de 2021, no dia 4 de junho, porque na verdade o meu filho mais velho, o Pedro Henrique, que tem hoje 4 anos, vai fazer 5 dia 20 de outubro, ele estava com uma dificuldade muito grande para dormir. Ele acordava no meio da noite gritando, fazendo a maior algazarra, acordava os irmãos, nós tínhamos problemas com sono. Meus filhos eram divididos, porque a gente não conseguia dormir com os 3 em casa, porque todos acordavam. Então a gente teve esse problema no início e a pediatra nos disse: olha, eu acho que o ideal seria vocês irem então buscar a ajuda de uma neuropediatra. Nós então buscamos uma neuropediatra aqui na nossa cidade, que nós sequer sabíamos que existia essa profissional aqui na nossa cidade, que é extremamente pequena. E o que aconteceu? A gente foi para levar o Pedro, mas como eu sou uma mãe meio corujona, eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou levar a todos, porque daí eu já tiro as minhas dúvidas em relação a todos e acabou a história. E quando eu cheguei lá, para minha total surpresa, ela verificou o Pedro, deu melatonina na época para ele tomar, tudo, né? Mas não viu, assim, grandes questões para serem tratadas ali com o Pedro Henrique. Porém, quando os gêmeos entraram na sala, ela começou a perceber que os gêmeos estavam muito dispersos. Então, ela achou, assim, que tinha alguma coisa muito errada. Como eles nasceram na pandemia, ela deu um nome para essas crianças que nasceram na pandemia de bebês de pandemia, que são crianças que não tiveram o estímulo necessário, que não tiveram, né, aquele contato, a interação com o mundo, enfim. E ela disse então que eles precisavam passar por uma avaliação de profissionais qualificados como a terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga, porque eles não falavam uma palavra. E eles já tinham 1 ano e meio. Então, começamos a procura. Só que o que aconteceu? Quando a gente chegou na TO, ela viu, assim, uns gritinhos estranhos do Emanuel e tal, mas ela disse, assim, que parecia mais uma estereotipia e tal, só que eu quebrei isso, né? Eu quebrei essa questão da estereotipia de som, porque eu disse pra ela assim, não, o problema é que ele tá com os manos em casa, né? E ele tem os brinquedinhos que ele tá brincando ali no cantinho dele, ele não costuma se apegar às coisas dos outros ou querer compartilhar e tal, mas ele fica no cantinho dele. E os irmãos dele vão lá e tomam as coisas dele, e ele, então, para se defender, ele vai lá e grita, e esperneia, e chora, né? Enfim, para que eles não tirem as coisinhas dele. Eu vejo isso mais como uma defesa do que como essa tal dessa estereotipia de som. Eu quero deixar bem claro que quando uma mãe escuta essa palavra autismo, ela fica um pouco tonta, ela fica sem saber o que fazer, porque ela sempre vai querer dizer que não, e isso é absolutamente normal, tá? Ninguém aqui vai dizer que é maravilhoso, não existe romantismo aqui para essa coisa, tá? A questão é que a gente tenta de todas as formas dizer que aquilo dali não dá desculpa, diz que é por um motivo ou outro, enfim.
E aí, ela falou isso, ela, bom, então tá, então eu vou avaliá-la um pouquinho mais e tal, de repente realmente não seja, né? Ela levou muito em consideração aquilo que eu havia falado, e por fim ela tirou a desconfiança e disse que não, que aquilo ali era normal, que era problema de birra, de pirraça de criança, por causa da questão dos manos em casa e tal. Só que a fonoaudióloga, ela teve outra noção daquilo que estava acontecendo. Ela foi mais a fundo, ela foi atrás de minúcias que eu nem sabia que existiam, como a tal da atenção compartilhada, entre outras coisas. E aí ela começou a dizer, não, mas olha só, essa criança, ela não olha para mim, ela não faz um contato visual, o contato é muito pobre. Então, assim, ela tem essa questão muito mal desenvolvida. Outra coisa, ela não consegue compartilhar atenção comigo. Essa criança, ela brinca com o objeto, mas ela não consegue fazer aquela visão triangular, olhar para o objeto, olhar para a pessoa que está brincando com ela. Ela foca no objeto, é como se a outra pessoa nem estivesse ali. E essas coisas começaram a pesar um pouco mais. Aí eu fiquei até um pouco sem argumento, porque eu não sabia nem o que era isso, então como que eu vou argumentar de algo que eu nem sei, né? E, enfim, fomos então com os pareceres para nossa segunda consulta na neuropediatra. Isso foi em setembro, então pensem aí comigo, né? De 4 de junho até setembro, que eu não me lembro exatamente que dia foi. Nós chegamos lá com todos os pareceres da TO, inclusive a TO havia dado alta para ele no dia 31 de agosto. Ela deu alta para ele, disse que não era nada, que era, enfim, que era coisa dos irmãos. Ela, depois do que eu falei, né, tipo assim, tentando refrear a coisa, né, ela levou aquilo em consideração e nem olhou para os outros aspectos. Já a fono foi muito mais a fundo e viu essas outras questões que eu fiquei sem argumento, como eu falei para vocês. Aí eu levei esses dois pareceres e ficou uma coisa meio empipocada. Final da história, a neuro disse, olha, vamos fazer o seguinte, esse menino que é o Francesco, no caso que é o irmão gêmeo do Emanuel, eu acho que ele realmente, a gente pode ficar dando uma olhadinha nele, uma observada, mas eu acho que ele desenvolveu muito, ele já tá falando, já tá, né, uma coisa mais palpável, assim, né, ele já tem um desenvolvimento. Agora, vamos ficar um pouquinho mais de olho no Emanuel, vamos fazer o seguinte, em dezembro vocês voltam. E eu, prontamente, né, em dezembro voltamos, só que nesse inteirinho, ele conseguiu ir para a escola, tudo, ele ficou muito doente, ele ia menos para a escola do que deveria, ele perdeu todas as terapias que ele tinha, e quando ele perdeu a fono, por causa que ele ficou tão doente que ele não tinha condições de ir na fono, e também perdeu a TO, porque a TO tinha dado alta para ele, né, ele deu um decréscimo no desenvolvimento que foi algo assim espantoso. Quando chegou no aniversário dele, sério, gente, ele ficava assim com aquela... Ele olhava para as bolinhas e ficava assim, ó. Isso é sério. Eu ficava olhando pro nada, a gente não conseguia identificar o que estava acontecendo com ele. A gente chorava porque a gente não entendia, a criança ficou em estado catatônico, não desenvolvia mais, não... Nada, nada. E a gente não tinha... onde mandá-lo, enviá-lo, porque a gente não tinha mais terapeutas disponíveis. Então, ficamos tentando só com a escola, que também não foi, assim, muito bom, né? Porque, como eu disse, ele ficou doente, então ele não conseguia ir, não tinha, assim, aquela coisa de rotina, e ele precisava de uma rotina bem estruturada. Então, gente, foi uma coisa, assim, bastante complexa. A gente ficou... aí nesse momento, em dezembro, depois que ele foi na neuro, né, no dia 3 de dezembro, ela ficou mais de 1 hora com ele, brincando, fazendo atividades, tentando entender o mundo dele, tentando ver o que ele gostava mais, o que entrava mais, sabe, no mundinho que ele estava vivendo. E aí a gente via que ele não tinha um brincar simbólico, ele não tinha aquele olhar lúdico para as coisas, ele estava realmente em estado catatônico, ele enfileirava as coisas, sabe? Tinha mais vontade de mexer em coisas que se rodeavam, né? As rodinhas, as bolinhas, essas coisas assim, gostava de girar e tal, era isso. Não tinha nada de simbólico no brincar dele. Então, a gente viu que não tinha o que fazer.
né? Depois de 1 hora, um pouco mais de consulta, e ele botava muito as coisas na boca, né? Muitas questões sensoriais a serem tratadas ali. A gente, então, resolveu conversar sobre o fato de realmente ele ser uma criança dentro do transtorno do espectro autista. E ali a gente recebeu o nosso primeiro laudo. No primeiro laudo, ela deu, então, 2 coisas para nós procurarmos com urgência, né? Uma foi a fono novamente e a outra foi a terapeuta ocupacional novamente. E só que assim, eu disse para ela, olha, que a terapeuta que ele estava deu alta, né? Então não sei muito como procurar, não sei o que fazer. Não, pode deixar que eu converse e tal. Se reestruturou a coisa dessa forma. E voltamos então para terapia ocupacional. Voltamos para uma fono também, mas aí entrou um papel principal, né, fundamental no meio desse processo, que se chama a PAI. A gente levou aquele laudo para a PAI, porque na verdade a gente não sabia que podia fazer isso, mas a gente foi no impulso, levamos esse papel para a PAI, e a PAI prontamente, quando viu que ele tinha um laudo efetivo, porque não é todas as crianças que têm esse laudo efetivo, disse, não, nós vamos dar então uma vaga para ele na fonoaudióloga, só que como nós já estamos em dezembro, nós não temos essa vaga agora, nós vamos ter no início do ano, lá em janeiro, lá para 26 de janeiro. Então, assim, a gente vai dar essa vaga para ele. Só que eu, né, continuei fazendo no particular, que é a Unimed, reembolsava. E terapeuta ocupacional pela Unimed, então. Só que a terapeuta ocupacional era pouquíssimo tempo que tinha ali, uns 15, 20 minutos, e ele não se identificava com ela, não sei, ele gritava, ou a forma como a da manipulação não dava certo. E a gente começou a ficar muito preocupado. Outra coisa que a gente fez quando a gente descobriu efetivamente o autismo foi o seguinte, a gente fez uma carteirinha da FADERS, que mostra ali que a pessoa é do transtorno do espectro autista, e com esta carteirinha ele ganha alguns benefícios, como, por exemplo, a entrada, como é que diz, prioritária, né, nos lugares, tu dá o carteiraço, né, tu pode dizer, olha, meu filho, ele tem o transtorno do espectro autista, por isso que ele tá agindo dessa forma, né, tu tem um respaldo. Uma coisa que nos tranquilizou bastante. E uma outra coisa que nós conseguimos também com este primeiro laudo foi a vaga para estacionamento para deficientes, que para nós ajuda muito. Não sei se tem na sua região, aí quem você estiver me assistindo, né? Mas para nós aqui na nossa cidade tem, e foi algo fenomenal. Para nós foi muito bom, porque daí a gente consegue também ter esse espaço, né, com mais rapidez e agilidade, né, para quando a gente tá com ele, a gente conseguir subir e descer, fazer as coisas que tem que fazer, sem atropelamentos maiores de ficar procurando vagas em estacionamento. E uma monitora também especial para ele na escola. Tudo isso com esse primeiro laudo que ele teve. A gente foi na Secretaria da Educação, a gente começou a lutar. Aí começou a nossa luta, porque daí pronto, agora nós temos um laudo verdadeiramente, né, gente? Então, agora é luta, agora é buscar, lutar, fazer acontecer. E foi isso que a gente fez. Fomos lá, entramos na luta, entramos na batalha para ganhar, né? Ganhar com tudo, todas as coisas, todos os benefícios, todas as coisas que poderiam efetivamente ajudar o nosso filho no processo de desenvolvimento dele. A gente, então, começou a buscar tudo isso. A PAI entrou, então, com a fono, como ela havia falado, também entrou com a musicoterapia, só que ele também não se adaptou, aí nós novamente tivemos que tirar ele. E tem muito isso, né? Nem todo mundo, o seu filho vai se adaptar. E tá tudo bem, né? Tem pessoas que dizem assim, não, mas continua levando, que daí uma hora ou outra vai dar certo. Bom, aí varia da cabeça de cada pai. Todos os pais sabem o que é melhor para o seu filho. Eu decidi que se não dá certo com a terapia, só vai causar transtorno, estresse, rolo e confusão. Pra que eu vou querer isso? Se eu já tenho 3 filhos que eu tenho que estar levando em terapia, 2 deles eu tenho que estar numa correria, na verdade os 3, porque um tem problema com deglutição e mastigação, tem que ir na fono, o outro é um TDAH com
hipótese, sim, de ter um autismo menor do que o nível de TDAH, e o Emanuel, né? Então, pense, o que é a minha vida? Tô sempre correndo. Todos os dias eu tenho as terapias no turno da tarde, amanhã eu fico livre para fazer as minhas coisas, as minhas demandas de casa e tudo, né? Então, assim, não é fácil. Mas eu dou glória a Deus porque eu acho, assim, que Deus me conduz em tudo. E eu tô aqui falando com vocês porque realmente eu acho que eu tenho muita coisa para acrescentar, para ajudar. Eu quero ajudar as famílias que estão passando por isso e que muitas vezes não sabem qual é o caminho a seguir, porque muitas vezes a gente não sabe. Eu era uma que não sabia tudo, fui indo conforme a maré ia me levando. E aí, conforme o tempo ia passando, a gente voltava para neuro, ia mostrando o desenvolvimento dele, tudo, e aí acrescentando a isso novas terapias. Encontramos então uma terapeuta ocupacional nova para ele, que ele super se desenvolveu. Ela trabalha com o método Denver, é incrível. Eu sou apaixonada pelo método Denver, tá? Agora a gente tá num processo também de buscar as terapias ABA, né, para ele ter pelo menos 2 horas por dia na terapia ABA, né? Que até então ele não tem. E a gente tá indo assim aos poucos, né, tateando, né, nesse mundo novo. Não é o fim do mundo, como muitas dizem, e eu acho essa frase incrível. É um novo mundo, né? E a gente tem que ir se organizando dentro desse novo mundo. Eu saí da internet por 1 ano e meio. Muitos que estão aqui me assistindo sabem que eu fiquei fora. Eu tive muitos problemas em relação a tudo isso, a aceitação, foi difícil para o meu marido também aceitar. Eu resolvi lutar, né? E o meu marido entrou na luta comigo, mas ele sofreu bastante. E eu sei que tem muita gente que tem a dificuldade da aceitação. Eu vou dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração, para quem tem a dificuldade de aceitação, tá? Você não está ajudando seu filho, né? Não está ajudando sua família, infelizmente. Não tô aqui julgando ninguém, porque amiga não julga, amiga abraça. O que eu quero dizer é que seu filho precisa de você. Ele precisa se desenvolver, ele precisa ter uma vida mais próximo do normal possível. E se você não der essa vida mais próximo do normal possível para o seu filho, quem é que vai dar? Eis uma pergunta para a gente fazer, né? Então, existe uma coisa dentro do transtorno do espectro autista que se chama poda neural. Aí vocês imaginem que todos nós, seres humanos normais da face da Terra, típicos, quer dizer, eu não sou exatamente típica, tá, gente? Eu tenho TDAH, então assim, me perdoem. Vocês que são típicos, as pessoas que são típicas na face da Terra, elas também passam por uma poda neural, tá? Essa poda neural, ela leva embora coisas que não importam para a cabeça da pessoa, tipo conhecimentos que não são usados naquele momento. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que pensem o seguinte, uma pessoa neuroatípica, ela tem essa poda neural. A questão é que os conhecimentos que vão embora são os que ela precisa. Por isso que a função da terapia é tão importante. É muito importante, gente. Vocês não fazem ideia. Pensem o seguinte. Vocês que são neurotípicos, eu não posso me colocar nesse saco aí porque eu não sou. Vocês que são neurotípicos, tá? Pensem assim. Vocês têm coisas que são mecânicas na vida de vocês. Sabe? Ir ao banheiro, uma coisa básica, necessidades fisiológicas. Tô falando de coisa básica mesmo. Eu não tô aqui falando de alopração, não. Não tô falando de conhecimento de física, matemática, não. Tô falando de coisa básica. Ir ao banheiro, tomar um banho, aprender a passar o sabãozinho no corpo, escovar o dentinho, coisas assim, entendeu? Coisa básica, tomar uma água, sabe? Não precisar da mamadeira, tomar uma água num copo, como uma pessoa normal. Entendeu? Tudo isso é extremamente básico para o ser humano, tá? Só que daí tu pensa o seguinte, na poda neural, cara, essas coisas vão embora. Essas coisas, elas, desaparecem. Aí do dia pra noite, tu se descobre o seguinte, como assim? O Emanuel ontem mesmo pedia para fazer xixi e cocô no vaso. E agora ele não tá mais pedindo, ele não lembra mais. Como assim? Aí entra o papel da terapeuta ocupacional. A vida diária. Tarefas da vida diária. Pegar uma colherinha e comer. Lembrar de comer. Entendeu?
Lembrar de pedir para fazer o xixi e o cocô. Lembrar de como é que se passa o sabãozinho no corpo. E eu tô te falando de uma criança de 2 anos e 11 meses, porque é a criança que eu tenho. Mas pensem que existem pessoas que já têm filho de 7, de 13, de 20. Não interessa. Dependendo do estágio que tá, né, esse transtorno, né, neurocomportamental, neurobiológico, essa pessoa, ela vai ter, um autista severo, ele vai ter essa briga pro resto da vida. Então, se não tiver uma terapeuta ocupacional ali ensinando ele todas as vezes que ele for, como é que se faz para limpar a bundinha, como é que se faz para limpar, escovar o dentinho, entendeu? Como que se faz? Tarefa básica, não tô aqui falando bobagem não, entendeu? Ele não vai lembrar. Tem autista leve, o antigo Asperger, ou Asperger, tem gente que fala dos dois jeitos, para mim pouco importa, o importante é que você entendeu. Que ele vai conseguir se desenvolver nessas atividades, entendeu? E maravilha. Mas e o autista severo? E o autista moderado? Como é que faz? Se o pai e a mãe não levam esse autista num terapeuta ocupacional, como é que faz? Se ele não tem um processo ali com um psicólogo, um terapeuta, um atendente terapêutico que vai trabalhar ele. Gente, eu vou falar uma coisa aqui bem feia, tá? Método skinneriano. Pensem aí no adestramento de cachorro. Mas que vai dar certo. Porque é o estímulo recompensa. Olha, tu faz bonitinho hoje, cara, que tu vai ganhar um chocolate aqui no final desse negócio. Faz bonitinho hoje, tu vai ganhar não sei o quê, entendeu? É assim. Por isso que a terapia ABA, ela tem que ser um tempo extremo na semana. E é por isso que nós estamos lutando para o nosso filho ter a terapia ABA também. Né? Então, que ele tem que ter todas as terapias. A gente está lutando porque ele tenha tudo. Porque não falte nada para ele. Só que com isso, eu, por exemplo, eu fico envolvida. Já tá quase na hora de eu ir buscar ele, porque ele vai pra escola de manhã às 7h30 e ele sai às 11h15, porque com a monitora ele só pode ficar o turno da manhã. Ele tem uma monitora, como eu disse lá no início da live, especial pra ele, tá? Então, assim, gente, ele tem um horário fixo pra sair, eu tô aqui cuidando do relógio. E eu resolvi nessa manhã vir aqui botar minha cara a tapa, falar todas essas coisas pra vocês, pra ajudá-los, né, a buscar as alternativas que podem ajudar. Porque a ideia aqui é efetivamente ajudar, tá? Eu vou ver o quanto eu consigo desenvolver atividades aqui no Instagram. Como eu disse pra vocês, eu havia saído porque eu não tinha capacidade mental de, dentro de tudo isso que aconteceu na minha vida nesse último ano e meio, estar aqui conversando com vocês. Não, eu não tinha, tá? Se eu disser, eu sou louca. Não, eu tô sendo muito sincera aqui. Meu pai tava com câncer terminal, tá? Um câncer de pescoço e garganta e cabeça. Eu passava fazendo ponte Porto Alegre, Carlos Barbosa, tá? Para poder cuidar do meu pai, para poder ajudar ele no fim. Foi muito triste o fim. E aí eu tinha que levar meus filhos para fazer as terapias. Meu filho Pedro vai em fisioterapeuta, porque ele tem problemas de coordenação motora gravíssima, que agora ela tá tratando e tá ficando muito top. E ele tem os pezinhos um pouquinho também entortados. E o Emanuelzinho, então, numa sequência de médicos, de terapeutas, desculpa, né? E que vão aumentar, a demanda vai aumentar. O turno da tarde, né? É para ele fazer as terapias. Eu me lembro que quando eu cheguei na Secretaria de Educação, mostrando o laudo e tudo, que eu queria monitor e tal, que ele tinha direito. Sim, o seu filho tem direito, tá? Seu filho não tem que ficar na frente de um celular na escolinha. Isso é estímulo demais, não precisa. Não é isso, não é para isso que ele tá lá. Não deixa. Seu filho tá lá para ter aula como todas as outras crianças. Isso é inclusão. Entendeu? Dentro das limitações dele. Dentro das limitações. Mas incluso dentro do contexto, na interação, em todos os aspectos.
E o que eu ia dizer também pra vocês, né, é que quando eu cheguei lá com o Lau, ela disse pra mim, tudo bem, você vai ganhar uma monitora, mas você tem que saber que você é responsável por levá-lo pelo menos uma vez na semana na PAI e fazer todas as todas as terapias que ele precisa. Você está disposta a isso? Eu fiquei pensando, gente, tem alguém que não está? Sério isso? Sim, mas é óbvio. Óbvio também com isso que eu fecho todas as portas de oportunidade da minha vida para trabalho. É por isso que eu venho aqui vender a Amazon para vocês acham que é. Né? Eu venho aqui e vou vender mais, viu? Agora vou me associar em 200 mil lojas. Então, quando vocês lembrarem de mim, vocês lembrem, né? Que eu não posso trabalhar. Então, vai ter Shopee, vai ter Shein. Eu tô vendo aí umas 150 mil lojas aí pra gente se envolver aí pra conseguir trazer, né? Algum benefício para minha casa, porque a gente tem esses gastos excessivos também com médicos e coisas, né? Para que não fique só meu marido sobrecarregado, né, gente? Não vamos ser também. Então eu tô fazendo o mínimo, né? Tô fazendo o mínimo para ajudar minha casa. E aí ela disse isso para mim, ó, tu tem que saber que tu vai ficar responsável por isso. E eu disse, ok, vou abraçar essa causa. E aí começou a minha luta nas terapias. E hoje, há 2 semanas atrás, eu tive a ideia de voltar pro Instagram. Também tem uma página lá no YouTube, mas lá eu não voltei ainda, não tive coragem, muita coisa pra minha cabeça, tenho pouco tempo, só tenho amanhã livre. E vim compartilhar com vocês aqui, com a cara lavada, do jeito que ela tá, a vida que a gente leva aqui com todas essas questões. E incentivar vocês que têm filhos autistas a fazerem o mesmo. Buscar todos os direitos que ele tem. Porque só assim vocês vão dar uma vida digna para eles. Eu tô falando só de dignidade. Só. Sabe? É o básico. É o básico. Sabe? Saber se comunicar de alguma forma. Não é verbal? Pode não ser verbal, cara. Tá tudo certo. Mas vai saber se comunicar de alguma forma. Né? Tem autista que se comunica através de letras ali eu ia dizer um tablado, mas é uma plataforma com as letras. Tem autista que se comunica N formas, né? Com mãos, com gritos. E a gente tem que facilitar esse desenvolver dessas pessoas, né? E tem autista que vai ter dificuldade para aprender a falar, né? Tem autista que não vai ter essa dificuldade. Tem autista que vai se desenvolver tranquilo, vai ser extremamente inteligente, inclusive vai passar na frente de outras pessoas. Tem empresas tecnológicas que contratam autistas aí, porque eles são extremamente focados nas coisas e quando eles focam num conhecimento, aquele conhecimento, eles podem ter altas habilidades em determinada área ou serem savantistas, né? Eu não sei se chama savantistas ou savantes, não sei. Enfim. Mas essas pessoas podem ter, né, esse hiperfoco em alguma coisa e serem excelentes nisso. E por eles serem hiperfocados, eles conseguem resultados que uma pessoa neurotípica não consegue. Então, é nós que temos que transformá-los, né? E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi da boca de uma psicopedagoga, tá? Foi o seguinte: começa precocemente a fazer o desenvolvimento do teu filho. Porque quanto mais cedo tu fizer a estimulação, ela precisa ser precoce. Quanto mais cedo tu fizer, quanto antes tu aceitar, quanto menos tempo ele ficar sem as terapias, as atividades que ele precisa da vida diária, menos lá na frente vai aparecer no meio da multidão os traços do espectro que ele tem. É como se fosse absorvendo, né? E ele pode passar batido. As pessoas, ele vai ser, porque não vai mudar. Mas as pessoas, ele pode ficar limítrofe ali, né? As pessoas vão achar que talvez não seja nada. E eu digo, meu filho começou com 1 ano e 6 meses, como eu disse pra vocês, 1 ano e meio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quero saber com vocês, agora que eu vim aqui, falei tudo isso, porque são 11h09, como vocês sabem, 11h15 eu tenho que, debandar.
Se vocês querem que eu venha também fazer uma live a respeito do TDAH adulto e infantil, né? Porque tem muita gente que é TDAH e nem sequer sabe disso. Isso foi uma coisa que caiu como uma bomba na minha vida também esse ano. Eu passei por um processo muito grande de autoconhecimento e hoje eu me sinto uma outra pessoa, sabendo da minha realidade, né? Do porquê que muitas coisas não aconteceram, porquê que muitas coisas não deram certo, porquê que eu começo muitas coisas e não termino, porquê que eu tenho tanta dificuldade na determinação, né? Sou muito determinada ali até tanto de tempo, e aí quando chega 10 minutos para ganhar a corrida, eu pulo fora, né? Tudo isso é um problema também que é neuroatípico, né? E que eu posso vir conversar com vocês posteriormente. Eu espero muito ter ajudado, eu espero muito de verdade que quando vocês forem comprar também da Amazon e tudo isso, vocês se lembrem de mim, porque eu tô aqui desenvolvendo esse trabalho pensando muito em vocês, enquanto eu quero que vocês façam seus filhos crescerem, porque isso é uma questão de, sabe, é uma questão pública, muito, muito séria, muito séria. Se você não tem condições hoje de ter um convênio ou de pagar particular, ou se você, enfim, você tem a PAI. A PAI é uma figura muito importante, tá? Que pode ajudar muita gente. Não tenham preconceito com a PAI, pelo contrário, ajudem a PAI. Ela ajuda muita gente, vocês não têm ideia. Eu já fui professora de APAE, eu sou educadora inclusiva, inclusive. E foi uma coisa, assim, que mudou muito a minha mente, tá? Mudou muito a minha mente. Abriu de uma forma o jeito como aquelas pessoas que são adultas, mas têm uma mente de criança, elas nos tratam, elas vivem, elas fazem a gente pensar e refletir sobre muitas coisas, tá? Isso é muito sério. E então, assim, pensem sobre isso. Existem também profissionais que dão notas fiscais, tá? E você, se você tiver um convênio ou uma seguradora, você vai com a nota fiscal desse profissional até a sua seguradora, o seu convênio, e eles fazem o reembolso para você. Então, isso é bem importante de a gente falar, de a gente saber. Tudo isso eu tô trazendo para vocês, eu vou trazer mais esmiuçado também através dos posts que eu vou fazendo aqui. Às vezes é difícil para mim, porque como você sabe, a minha rotina é extremamente desgastante. E eu tenho pouco tempo, porque eu tenho que limpar minha casa de manhã, eu tenho que fazer todos os serviços, né, aqui. E, enfim, então eu tô fazendo as coisas conforme a minha mão alcança, porque se eu começar a fazer coisa demais, eu já me conheço muito bem, pra saber que eu vou cair fora de novo. E não é isso que eu quero, porque eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer pra ajudar vocês, tá? Me ajudem também aí, tá? Deixando like, compartilhando com outras mães aí que tem esse problema, que precisam desse apoio, precisam dessa ajuda e precisam de, daqui a pouco, um estalinho, né? Um clique pra acordar e fazer o que tem que ser feito, porque às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba não fazendo o que tem que ser feito. E às vezes é um clique, tá? Só um cliquezinho assim. E compartilha aí com a geral, tá? Se você teve alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa comigo, por favor, eu vou deixar essa live, se possível, eu vou deixar lá aqui no... Se tudo der certo, eu vou deixar ela aqui no Instagram pra vocês. E o que eu vou dizer pra vocês, já que eu não posso ter os comentários ativados por conta do meu foco, não conseguir dar conta de todas as informações, eu vou dizer pra vocês deixarem os comentários aqui embaixo do vídeo, tá? Que eu vou responder com muito carinho pra vocês. Obrigada por terem ficado aqui comigo esse tempo todo até agora, e eu quero muito ajudar, tá? Se quiserem alguma coisa, venham conversar comigo também. Lembrem do link que tá na bio, tá? Daqui. E conto com vocês para divulgar isso aqui para o maior número de pessoas possível, porque é muito importante, tá, gente? Se quiserem também saber sobre o TDAH infantil ou adulto, também me deixem saber, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe e tchau! Agora aqui tem uma coisa, né, que eu não sei nem como é que eu faço para desligar esse trem, que eu já não me lembro mais, minha gente. Vou ver... Vamos ver. Será que é só fechando? Acho que sim, né? Desejo encerrar seu vídeo.